Mas amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa noite, para que a nossa mente seja renovada, para que nós possamos experimentar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, não somente na eternidade, mas também no tempo presente, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Hoje nós temos um título, e o título é: aumente o vosso crédito. Fala para a pessoa do seu lado: aumente o vosso crédito. Alguns já falaram: isso é de Deus, pastor. Quantos concordam que isso é de Deus? Aleluia. Mas veja, quando nós falamos de crédito, o crédito não é importante, sim ou não? Lógico que é. Então hoje tudo que você vai fazer, eles vão checar se você tem crédito. Nós estamos alugando aqui. Os irmãos sabem que quando nós o pastor Wilson falou: agora as cidades vão ter o seu próprio CNPJ, seu próprio caixa e tal. Quando isso aconteceu, nós fomos fazer a mudança do contrato. A imobiliária falou: não, vocês não vão, porque vocês não têm um histórico financeiro. O que ela estava falando? Vocês não têm um crédito. E aí nós tivemos que conversar lá para permanecer e tudo mais, aquela coisa toda. Então veja, quando você não tem um crédito, você vai ter muitas dificuldades. Tem pessoas que têm um projeto para começar uma coisa, uma empresa, tem tudo certinho, mas às vezes porque ela não tem o crédito, ela não consegue nem começar. Né? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia tem aplicativo para tudo, né, irmão? Se você pegar lá o aplicativo do Serasa, né, e colocar os seus dados lá, você vai descobrir qual que é o seu score. É assim que fala em inglês, irmãos? É score, é isso? Então lá vai sair o seu score. Você vai saber se o seu score é positivo, se é negativo, né? E muitas empresas, elas vão fazer essa pesquisa, e através dessa pesquisa vai identificar se você é um bom pagador, se você não é um bom pagador, né? E algumas empresas falam: aqui ele tem um histórico de que ele paga aquilo que ele empresta, então o banco chega e fala: eu posso emprestar dinheiro para esse cara, porque ele tem histórico de quem ele paga. Né? Agora, e se o camarada tem histórico de que ele não paga, o banco empresta dinheiro para ele, sim ou não? De jeito nenhum. Aí você fala: esse é o problema, pastor. Eu não sabia disso antes, e agora estou nessa situação, e é por isso que eu não consigo crédito. É por isso, mas agora você já sabe como é essa linha daqui para frente. Para que o seu score, seu crédito aumente. Amém? Mas veja, nós estamos falando aqui, fazendo um paralelo de coisas desse mundo, de coisas das quais o mundo avalia. Mas veja, nós temos uma boa notícia. No mundo espiritual, nós éramos aqueles que nós não tínhamos crédito nenhum, mas aí Deus, olhando no seu infinito amor, Ele nos deu um avalista chamado Jesus Cristo. E quando Jesus morreu naquela cruz, todo o crédito que estava em Cristo, agora está em nós. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Então agora, quando o mundo espiritual olha para mim e para você, não olha mais para a natureza caída, mas está olhando para Cristo. Sabe que cristão significa pequeno Cristo. Então isso quer dizer que eu e você somos um tipo de Cristo. E no mundo espiritual nós temos crédito. Mas a grande questão é que muitas pessoas não compreenderam isso ainda. Então, eu estava fazendo um paralelo aqui no mundo, e quanto mais movimentação financeira você tem no mundo, quanto mais boletos são emitidos no seu CPF, quanto mais coisas você compra e você movimenta, maior é o seu score. Agora, se você pegar alguém que não tem movimentação financeira, alguém que está estático e parado, ainda que ele não tenha dívidas, ainda que ele não sujou o nome, mas você vai ver que o score dele é muito baixo. Se você pegar alguém que não tem uma conta de luz, não tem nem um gato para comprar ração, não tem nada,
está parado ali, não tem movimentação bancária, você vai ver que o score dessa pessoa, ainda que ele nunca ficou devendo, é um score muito ruim. Por quê? Porque está parado. Então veja, então essa pessoa começou o score dela, não tenho mais nenhuma dívida. Por quê? Porque Jesus pagou tudo. Mas se eu fico parado, o meu score também nunca aumenta. Estou fazendo aqui só uma analogia, para os irmãos entenderem, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma forma para que esse crédito aumente. Pastor, onde está na Bíblia o crédito? Que história é essa? Calma, irmãos, eu vou ler a passagem. Alguns não estão compreendendo, estão questionando. Que história é essa, pastor? Aleluia. Vamos ler então, lá em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 14, amém? Eu já ia olhar para os irmãos aqui, nós arrumamos o projetor, aleluia. Então veja, lá em Filipenses, no capítulo 14, o capítulo 4, a partir do verso 14, olha o que diz. Todavia, fizeste, aqui é o apóstolo Paulo, tá? Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar a receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, nessas minhas viagens, nesses meus evangelismos, nessas minhas aberturas de igreja, né, vocês mandaram, vocês sempre ofertaram, não foi nenhuma, mas 2 vezes, e ótimo. E aí ele começa a falar aqui no 17, não que eu procure o donativo, as ofertas, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, eu não estou preocupado com aquilo que vocês estão me ofertando para manter o meu ministério. O meu objetivo, o meu alvo, é fazer com que vocês, ó, Videira São Caetano do Sul, aqui ele está falando para a igreja de Filipos, para vocês, ó Filipenses, para que vocês aumentem o vosso crédito. Mas ele não está falando aqui de algo monetário, não está falando de dinheiro propriamente dito, ele está falando de um crédito. Então, tem coisas que as pessoas elas precisam crescer em crédito. Vou dar um exemplo. Se você pega, às vezes você vai conversar com um solteiro. Antigamente nós conversávamos muito lá na Vila Mariana, dirigimos uma rede solteiro. E aí você vai conversar com um homem, que ele pega e fala assim, não, é que eu quero casar, que eu quero ser feliz. Você fica observando assim, esse cara não tem crédito ainda para casar. Ele não sabe nada de casamento. Sabe nada. Não tem crédito ainda. Então você tem um menino lá que fez aniversário de 4 anos. Você compra um brinquedo, você vai lá e dá uma nota de R$200. Você compra um brinquedo, por quê? Ele não tem crédito ainda para receber esses R$200. Por quê? Se ele recebe uns R$200, ele não sabe o valor. Para ele aquilo é um papel coloridinho. Ele fala, vou pegar umas canetinhas, vou pintar aqui. Quantos estão compreendendo? Então veja, porque ele é uma criança ainda, ele não tem crédito para receber, muitas vezes, uma questão financeira. Por conta do comportamento, da forma de pensar, da forma de agir. Então, às vezes, tem muitas pessoas que estão orando para prosperar, mas não tem crédito para ficar rico, não. Por quê? Porque se ficar rico, se ganhar dinheiro, perde o rumo. Se ganhar dinheiro verdadeiramente, o quanto que você pede, talvez você não estaria aqui hoje.
porque esse final de semana está convidativo para ir para minha casa de campo, pastor, por isso que eu não fui. Friozinho, fui para minha casa de campos, do Jordão. Então veja, às vezes as pessoas elas pedem muitas coisas, mas Deus, na sua infinita sabedoria, fala, ele precisa crescer mais, não tem crédito ainda para receber. Porque se receber agora, vai enfiar o pé pelas mãos e vai perder tudo. Quantos estão compreendendo? Então veja, mas voltando aqui para o texto, o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Não que eu procure o donativo, mas o que realmente, ele enfatiza aqui, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então ele está falando, eu estou preocupado com vocês. Eu estou grato porque vocês enviaram essas ofertas, mas a minha real preocupação é saber se vocês estão crescendo nesse fruto. Então, o que aumenta o crédito aqui, que fica claro aqui nesse texto, o que aumenta o crédito é o fruto. Fala assim, o que aumenta o crédito é o fruto. Então, ele está falando assim, olha, se tem um tipo de fruto, que quando você gera esse fruto, o seu crédito aumenta. Quantos estão compreendendo? É importante você entender isso. Então, existe um tipo de fruto no mundo espiritual que vai te dar um acesso, vai te abrir algumas portas, vai fazer com que coisas sobrenaturais você experimente por conta do fruto. Então, veja, muitas pessoas não têm fruto porque no meio da caminhada cristã, não são gratos. Qualquer coisa que acontece, reclama. Está falando de casamento. Vou dar um exemplo de casamento. A pessoa era doida para casar. Mas o dia que casou, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, qual que é o fruto que ela começa a ter? Murmuração, reclamação. Murmuração, começa a reclamar, começa a murmurar. Não, porque a pessoa, antes era a paixão, a vida, o amor, o docinho, o chuchu, alguma coisa assim. Chuchu é dos anos 80, né? É antigo. Mas depois, na primeira de falar, a pessoa, porque não sei o que, só começa a murmurar, ou seja, não é grato, porque queria, Deus deu e murmura. Então, esse tipo de fruto não é o fruto que vai aumentar o seu crédito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, o que nós precisamos entender? Que dentro desse processo existe sim um fruto. Então, é importante você crescer no crédito, sim ou não? Sim. Isso, então, os irmãos já estão compreendendo. É importante eu crescer nesse crédito. Mas qual que é o fruto que verdadeiramente vai fazer com que eu cresça? Qual que é o fruto? Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu tinha um fruto. Falei, eu vou para a igreja, e eu cheguei na igreja, eu achava que, bom, eu estou aqui, eu acabei de chegar, eu cheguei para ser servido. E eu demorei muito tempo, passei não sei quantos anos na Lapa pensando assim, fui para a Vila Mariana pensando assim, minha esposa aqui é minha testemunha. Eu não servi em nada, irmãos. Me chamavam para alguma coisa? Não. Eu ganhei um amigo meu para Jesus, ele entendeu, ele tinha acabado de se converter, mas ele entendeu muito rápido, porque ele já chegou servindo. E ele falava, vamos lá, eu falei, não vou, vai você. Aí quando eu fui ver, ele já estava, para não falar que eu não servi, eu servi na Lapa no teatro. Porque eu gostava de ir para o sítio lá. E aí, quando eu não levava ninguém, eu falava, vou para o teatro. Só estava interessado em mim. Esse era o meu coração, na verdade. Porque antigamente, lá para ir para o encontro, acho que a dona Elisa era dessa época, né? A igreja começou a crescer muito, irmãos, lá. Então, a gente mudou do primeiro prédio para o segundo. A gente chegou com mais, sei lá, uns 120, 150 irmãos, mas quando mudou já para o outro prédio, que estava ficado pequeno, foi coisa assim, em 2 anos, de 150 a 200 irmãos, fomos para 1.200 irmãos. Então, eu tinha encontro todo final de semana, e quando eu era da minha célula, da rede que eu fazia parte, eu queria ir.
que eu gostava daquele mover, não entendia muito, mas eu gostava, eu queria estar lá. E quando eu não levava alguém, eu falei, o que sobrou? Ah, teatro. Eu falei, tá bom. Nunca fiz teatro na vida. Mas eu fui lá. Mas veja, isso era um processo para Deus me ensinar algumas coisas. Quantos estão compreendendo? Aí um dia, não sei o que aconteceu, cortaram o teatro, irmãos. A irmã que dirigia lá o teatro, esqueci o nome dela, mas enfim, não sei o que aconteceu, que não ia ter teatro. Magna, era isso mesmo, Magna. E aí eu sei que não tinha, eu falei, ixi, dessa vez eu não vou. Aí a irmã falou, se você quiser ir, tem a cozinha. Eu falei, cozinha? Mas eu consigo ir na capela? Eu consegue. Só não me falaram que era na hora de levar o chá e a bolacha. Mas eu fui. Então veja, Deus tinha as multiformas de começar me inserindo dentro do contexto. Porque eu achava que eu tinha que tão somente ser servido. Então foi um processo. Mas eu lembro que quando esse amigo meu se converteu, ele entendeu isso muito rápido. O cara chegou servindo. Aí tinha teatro dos kids. Eu falei, não, esse negócio de criança, nem filho quero ter, vou fazer o que lá? Está entendendo? Mas o cara já estava lá ministrando nos kids e não sei o quê, onde estava, o cara estava. Enfim. Então veja, mas à medida que ele ia fazendo essas coisas, o crédito dele ia subindo. O crédito dele ia subindo para várias coisas, até para as naturais. Se você perguntasse para a minha esposa, alguma irmã falar, qual que é o irmão bom para casar? Ela ia falar, é o André é bom para casar. Porque à medida que ele serviu, o crédito dele ia subindo. Não somente nas coisas espirituais, mas também nas naturais. Mas um outro, às vezes, se interessou por mim, perguntava para ela, esse daí você esquece. Esse não tem jeito. Algumas irmãs pensam até hoje que ela estava marcando território. Falou, miserável, falou que não tinha jeito, foi lá e casou. Oh Deus, deixa eu voltar aqui para a palavra. Então veja, quando nós lemos o texto lá, que a igreja de Filipos estava mandando lá os donativos, as ofertas, e mantendo até o ministério do apóstolo Paulo. E agora, por que eles estavam assim? Havia uma questão, eles eram extremamente agradecidos. Fala assim, agradecido. Então veja, só serve quem é agradecido. E se você for ver o contexto lá, o apóstolo Paulo, quando ele vai lá para a região de Macedônia, chega lá na igreja de Filipos, e aí ele, Lídia está lá, e era uma mulher de Deus, tem uma experiência, batiza a Lídia, e aí depois ele vai para a casa da Lídia, e eu penso que ali depois começou a primeira célula, e a igreja começou ali, e aí, o que acontece? Qual que era a forma do apóstolo Paulo? Então o apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele ia direto para a sinagoga. E ele chegava na sinagoga, e ele falava a respeito do Senhor Jesus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Alguns aceitavam, outros rejeitavam. Mas com esses que aceitavam, o apóstolo Paulo saía, continuava evangelizando e plantava a igreja. Esse era o modus operandi do apóstolo Paulo. Mas o que acontece? Quando ele chega lá em Filipos, não tinha sinagoga. E aí ele ia fazer o quê? Aí ele ficou sabendo que tinha um lugar lá onde as pessoas oravam. Mas oravam todo tipo de gente e de religião estavam lá orando. E o apóstolo Paulo fala, vou lá então. E ele começa a ministrar, a falar de Jesus. E é interessante que, nessa hora, existia uma mulher endemoniada, adivinha? E eu fico lendo esse texto, eu acho tão interessante, porque o texto diz que ele está falando de Jesus, e a endemoniada está falando, olha, o que ele está falando é verdade. Estou falando com as minhas palavras aqui, amém? E aí, até o demônio está ajudando, fala, a evangelizar, entre aspas. Falou, o que ele está falando, eu fico pensando, até o demônio está evangelizando e tem gente que não está, mas isso é outra pregação. Isso é outra pregação, para outro dia.
Mas até o demônio está lá. Ó, creia nele aí. O que ele está falando é verdade. E tem crente que não abre a boca, meu Deus. Mas veja, aí o apóstolo Paulo uma hora chega lá e fala, peraí, o diabo está ajudando na pregação, mas ele olha e expulsa o diabo. Alguns falam, pastor, para que isso? Não precisava ter expulsado ali o diabo da jovem ali, da moça. Mas por que ele faz isso? Deixa eu te falar uma coisa, nas coisas de Deus não tem mistura. Não tem mistura. O que o diabo te oferece hoje, amanhã ele vai vir tomar. Não tem mistura. E você não precisa da ajuda do diabo para nada. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Muitos ali começam a ouvir aquilo e falam, mas peraí, será que ele é de Deus mesmo? Essa mulher aqui adivinha, está meio esquisito com a pregação dele. Ia gerar dúvida. Então a mesma dúvida que gerou lá atrás, um ou outro ia começar a ficar com dúvida. Mas será que é de Deus mesmo? Porque a adivinha está falando, ele não queria adivinha, como é que é isso? Então, nós não precisamos de ajuda do diabo. Fala, pessoal, você não precisa da ajuda do diabo para evangelizar. Você mesmo que evangeliza. Então, veja. E aí o que acontece? Mas teve um problema. Aquela endemoniada era uma escrava. E porque ela era uma escrava, quando ela adivinhava alguma coisa, os patrões delas recebiam um recurso financeiro. E aí, quando começou esse problema, foi um problema, aí falou, bom, ele está falando dos reis, vamos prender o apóstolo Paulo. Prende o apóstolo Paulo. E aí o que acontece? Os irmãos conhecem a história, estou contando um pouco mais detalhado aqui antes, ele vai preso. Mas quando ele vai preso, Paulo e Silas estão lá na prisão, estavam lá pregando, mas aí eles vão para a prisão. Só que antes de ir para a prisão, irmãos, eles apanham. Não era tapa da rota, não. Quando já tomaram tapa da rota? Aleluia. Da rota não, mas da polícia, quando já tomaram. Pois é, irmão. Deixa eu fazer a cura da alma, viu? Eu lembrei disso agora. Brincadeira. Mas veja, presta atenção aqui. Ele apanha valendo. Toma lá 39 pauladas, apanha, os caras prendem, põe ele no fundo do cárcere e ele está na pior, o cara está sangrando. Apanhou de verdade. Mas qual que era o contexto? Ele tinha sido enviado para lá. Para aquele contexto, para a região da Macedônia, em Filipe, estava lá, em nome do Senhor, pregando o amor do Senhor. O que fizeram? Sentaram o pau nele, estava expulsando, estava pregando, evangelizando, tinha batizado, enfim. E aí foi lá, apanhou e foi preso. Irmãos, nessa hora, muitos começam a murmurar e reclamar. Eu vim para cá, agora que eu vim para esse lugar, olha o que aconteceu com a minha vida, eu estou aqui, nenenê. Mas o que acontece? O texto diz que o apóstolo Paulo, ele começa a louvar. Eu fico pensando, dentro desse contexto, enquanto ele começa a louvar, sabe o que começou a acontecer? O crédito dele diante de Deus começou a subir. E quanto mais ele louvava, quanto mais ele adorava, diante do cenário adverso, diante da tribulação, sabe, nessas horas algumas pessoas elas ficam paralisam, ficam murmurando e reclamando com uma lupa desse tamanho, ó vida, ó céu, porque me abandonou, ó Senhor, ó Jesus, olha aqui que eu estou passando, o Senhor não olha para mim, e olha aqui minha ferida, e aí começa a lamber a ferida, e começa a cultivar ela. Você tem pet shop? Não, eu tenho umas feridas aqui que eu carrego há 10 anos. Então veja, mas nesse exato momento, não foi essa postura de Paulo e Silas, eles começaram a adorar o Senhor. E eu fico pensando, irmãos, eu nesse cena, eu sempre quando eu fico pensando na cena,
não como o apóstolo Paulo, eu me coloquei na cena dos outros presos que estavam ali. Aqueles outros presos que estavam ali nas celas começaram a olhar e falou: ué, quem é esse cara? Que está pregando, está louvando, mas olha o estado dele, tem alguma coisa errada com esse cara. Eu nem estou dessa forma, e eu estou aqui azedo, querendo, alguns talvez em depressão, querendo tirar a própria vida, querendo arrumar confusão, irado, querendo matar uns aos outros, mas o apóstolo Paulo não, estava ali subindo o bom perfume de Cristo, enquanto ele louvava, enquanto ele ministrava, enquanto ele estava ali, aquelas pessoas começaram a sentir esse bom perfume de Cristo, e esse bom perfume foi aumentando o crédito de Paulo, diante daqueles homens que começaram a entrar o que está acontecendo, começaram a não compreender exatamente o que estava acontecendo, mas de repente, eu penso que Deus parou tudo e falou: espera aí, alguém estourou a banca lá embaixo, o crédito foi lá para... Já viu aquela cena de cassino, quando o cara começa a cair as moedinhas, o cara estourou lá a banca, sei lá se é assim que fala, mas aconteceu alguma coisa assim, e aí veio um terremoto, mas não foi um terremoto para destruir, foi um terremoto para edificar a igreja, porque à medida que ele foi ali, diante de toda a pressão, de todo o cenário, ele permaneceu na posição de adorador, começou a fluir, veio um terremoto, as portas das cadeias se abrem. O texto diz que nesse momento, o carcereiro, quando ele vê que as portas se abriram, não tem a luz elétrica, ele percebeu que abriu. Veja, muitos que estavam ali naquela prisão queriam matá-lo, iriam torturá-lo. O texto diz que ele pega a espada e tenta tirar a própria vida. Nessa hora o apóstolo Paulo falou: ei, faz isso não, ninguém fugiu. Todos estavam presos, mas por conta desse crédito na vida de Paulo, enquanto, apesar da circunstância, ele permanecia firme, todos ficaram ali, e o apóstolo Paulo, ele chega ali, ele continua pregando, o carcereiro se converte, os presos se convertem, e ali começa a igreja de Filipos. Formou o quê? Uma grande célula, e dessa célula foi se multiplicando, e a igreja foi estabelecida. Agora veja, por que isso aconteceu? Porque o apóstolo Paulo, ele entendeu a respeito daquilo que era mais importante, ele não estava atrás dos donativos, das riquezas desse mundo, ele já tinha experimentado, ele sabia que a coisa mais importante era a vida de Deus que estava nele. Agora, essa vida de Deus que estava nele, era muito egoísmo permanecer nele mesmo. Ele fala: demais pessoas precisam experimentar. E ele entendeu que quanto mais ele servia as pessoas, mais esse crédito crescia. Então ele estava indo para Filipos lá, não era para ganhar dinheiro, não era para ganhar os donativos, era para servir, para estabelecer uma igreja, para ensinar, para treinar as pessoas. Então esse era o coração dele, era edificar o reino de Deus, e à medida que ele ia edificando, os créditos iam subindo, iam subindo. Então quando nós entendemos, esse grande chamado, que de alguma forma Deus te chamou, esse amor de servir é algo que consolida o próprio Deus nas nossas vidas. Sabe, eu fico vendo às vezes o amor de um pai, de uma mãe. Por que às vezes o amor de um pai, de uma mãe é tão forte com o filho? Por quê? Principalmente com a mãe. Porque a mãe decidiu servir desde o seu ventre, até de uma forma inconsciente ela estava servindo. Ela estava dando alimento ali, servindo alimento para o seu filho através do cordão umbilical. Ela estava ali aquecendo o seu filho ali, envolto o seu ventre. Estava servindo constantemente, carregando para lá e para cá, servindo. E depois que nasceu, parou de servir? Não, aumentou o serviço. E muito. Só que esse servir o próximo em amor,
faz com que gere conexões para toda a eternidade. E aí não importa o que o outro faça, eu não reclamo, eu continuo investindo e continuo amando. E aí não importa mais se o meu cônjuge acordou virado ou não, eu falo, eu vou continuar fazendo, investindo da mesma forma, porque amanhã hoje é o dia mau, amanhã ele vai acordar bem. Vou levar um café para ela. Essa é uma chave. Meu cunhado sabe. Deixa eu dar uma dica, o dia que você viajar com a pastora, não converse com ela antes do café. Sirva um café e as portas se abrem, amém? Demorei muito para entender isso daí. Casei, eu queria conversar, 7 horas da manhã. Oh, quanta tolice. Então veja, deixa eu ler um texto aqui para você, do nosso referencial. Projeta para mim, Filipos 2, a partir do verso 5. Olha o que diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de... O que Jesus veio fazer, irmãos? Servir. Então Jesus ele veio para servir a igreja. Ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas para servir a mim e a você e todo aquele que nele crê. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Que coisa poderosa. Então veja, Jesus, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas para te servir. Ele é o nosso referencial. Então se você ainda está na igreja pensando, o que eu vou receber, o que tem para mim, você não entendeu ainda o chamado de Deus para você. Você não entendeu ainda que o que vai fazer com que aumente o seu crédito é servindo. E onde você começa servindo? Os filhos começam servindo em casa, os pais. Os pais servindo aos filhos. Na igreja. Liderando uma célula é uma forma de servir. Abrindo a casa para ser anfitrião é uma forma de servir. Trazendo água é uma forma de servir, participando do teatro é uma forma de servir, porque é para edificar as crianças, é para fazer o bom andamento da casa, tudo é uma forma de servir, mas muitas pessoas não querem. Então deixa eu te falar, quando você abre o seu coração para servir, pastor, mas eu estou passando uma dificuldade, e pois é, vai cultivar, monta a horta dos problemas, você vai ver que daqui a pouco vai ter um outro problema na sua horta. Então, enquanto você levar a sua vida com a horta dos seus problemas, fala, o meu trabalho é cultivar a horta dos problemas. Estou aqui com um probleminha no casamento, estou esperando um probleminha nas finanças, já está brotando mais uma dívida. Ó a flor. Essa flor aqui. Nós fomos ver um sítio sexta-feira, fui lá com o pastor Wagner lá, chegamos lá, tinha um pé de jabuticaba, cheio de florzinha. Tem gente que está com problema assim, cheio de florzinha. Fala, tudo probleminha para nascer, vai nascer. Está cultivando, porque só consegue ver isso. Mas quando você entende que você tem que servir, e enquanto você serve, Deus vai fazendo coisas, o seu crédito vai subindo. Você está preso, Deus vai abrir as cadeias, vai abrir uma igreja, o sobrenatural. É Deus trabalhando para que você experimente o sobrenatural. Mas enquanto você ficar olhando para as coisinhas terrenas, e não sei o que, os probleminha, o probleminha é com o cônjuge, é com o filho, com o cachorro, com o papagaio, é com o remédio vencido, e nunca toma, vou tomar, está vencido, e reclama de tudo.
Murmuração, tem a arvorezinha da murmuração. Eu falei isso que uma vez eu fui tomar um remédio e estava vencido. Eu falei, nunca tomo, porque eu não vou tomar. Estava murmurando. Enfim. Mas reclama de tudo e de todos. Daqui a pouco está infeliz consigo mesmo. Procurando alguma coisa para dar alegria, um êxtase. Ai, nada está bom. Para com isso. O que nos dá êxtase é a vida cristã, é servir uns aos outros. É você servir e a vida do outro sendo transformada. Enquanto a vida do outro é transformada, o Senhor Jesus transforma a sua e você cresce. Esse é o modus operandi. A palavra de Deus nos ensina, mas muitas vezes nós desprezamos os ensinos da palavra. Por isso que ela diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas uma vez que você conhece, a palavra de Deus nos dá os passos para nós servirmos uns aos outros, amarmos os nossos próximos como uns aos outros. Amar o próximo como a ti mesmo. Fala, pastor, é por isso, não estou nem me amando. Tem gente que está assim. Começa a servir, você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Sai do seu mundinho. Existe um evangelho a ser vivido nesses dias, nesse tempo presente. Jesus está voltando, e você vai ficar cultivando os probleminhas. Começa a servir uns aos outros, chega para o seu líder e fala, o que eu posso servir aí? O que nós podemos ganhar aqui esse mês aí? Esse projeto enviado, chamados para fora. Põe os nomes aí que eu vou começar a orar. Eu vou começar a ter encargo por essas vidas aí. Oração é um serviço. Oração é um serviço. Quando você ora por alguém é um serviço. Você está orando, você está sendo edificado. Mas tem gente que não consegue. Amém? Então veja. O servir, irmãos, vai fazer com que você cresça. Cresça. Os créditos vão aumentando, a palavra de Deus nos ensina isso. Não fique na passividade, não fique esperando alguém fazer algumas coisas por você. Quem espera fazer alguma coisa é criança que espera o pai dar comida na boca porque não sabe comer. Mas quando você já tem uma certa idade e você ainda está lá, imagina eu aqui sentado aqui, casei com a Paula, e aí, papá, ou seja, é esquisito demais, irmãos. Tá tente. A Paula fala direito, menino, pá! Pedala, Robinho. Mas nós damos risadas, até achando engraçado, mas tem muita gente no mundo espiritual, querendo comidinha na boca. Pera lá, você já tem idade suficiente para cozinhar e começar a distribuir essa comida, esse alimento rico do céu, para aqueles que não conheceram a Cristo ainda. Pastor, não sei cozinhar, não sabe cozinhar? Ok, é fácil aprender, aí não leva o jeito. Você não leva jeito, você não tem cargo. Nunca tinha lavado um copo, quando eu morava na casa dos meus pais. Nunca. Fui morar sozinho, tive que lavar alguns copos. Por que alguns copos? Comprava descartável. Mas aí o que acontece? Depois eu casei. Os copos é que nem gremlin, você molha, os filhos vai multiplicando. Igual de louco. Não pode molhar que começa a multiplicar, porque é impressionante. Ontem mesmo, comecei a lavar uns copos lá em casa lá, aí daqui a pouco o Caleb vem, traz 2. Daqui a pouco ele traz um prato. Falei, onde estava esse prato? Eu tirei todos os pratos. Estava lá em cima no meu quarto. Eu falei, essa coisa multiplica. Aí na sala tinha copo, multiplica. Mas veja, a questão de servir, você aprende. Um dia minha esposa, ela parou de trabalhar, só que ela arrumou um trabalho, tinha que trabalhar um dia. Eu não sabia fazer nada. Falei, vou aprender.
Vou servir. Vou servir você, meus filhos, o que eu vou fazer? Como é que faz sopa aí? Corta assim, tal. Então, hoje eu sei fazer sopa, feijão, arroz. Meu arroz é meio papo, mas eu gosto, então não reclamo. Caleb só quer o meu ovo. Meu ovo é ovo gourmet, irmão. Na perspectiva dele, amém? Mas foi aprendendo a fazer as coisas. Por quê? Porque é importante. Eu entendi que quer servir. Não somente dentro da minha casa, mas só não aprendi a fazer churrasco, que do meu cunhado é melhor, então deixa ele fazer. Então veja, mas por que eu estou falando isso? Quando você entende isso, não somente no aspecto natural, mas também no aspecto espiritual, você não fica mais parado. Então veja, antes eu não sabia fazer nada. Agora eu sei lavar louça, sei lavar roupa, passo roupa, estendo roupa. Os irmãos estão mandando eu parar de falar. É assim mesmo. A Paula liga, às vezes eu nem sei que tem roupa na máquina. Ela liga e fala assim, vai lá na máquina agora, você desce, você não sei o que, tira a roupa, pendura a roupa, quem está lá você tira, e não sei o que, e tal. Ela dá as diretrizes, eu vou servir, porque é um prazer servir minha esposa. Deus me chamou para isso, para ser servo. Ah, pastor, domingo que vem os homens não vêm mais na igreja, mas as irmãs vão estar bombando, vai parecer culto elas. Mas veja, mas ela me serve muito também. Aliás, é só o pontinho do iceberg, ela me serve a outra parte, que é muito maior. Olha o Zé. Os irmãos da plaquinha não deixou, Zé, depois você acerta com eles lá. Então, deixa eu ler mais um texto aqui a respeito do servir. Quantos querem crescer na obra de Deus, nas coisas naturais? Quantos querem aqui? Amém. Aleluia. Vamos ler lá em Marcos, capítulo 10. A partir do verso 42. É o que? Marcos 10, 42, né? Olha o que diz o texto. Olha só, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiores exércitos de autoridades, mas entre vós não é assim. Verso 43, ele começa a explicar como é que funciona. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos... E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O que ele está falando? Quem quer crescer precisa servir. Quem que foi o servo de todos? Jesus. Quer ser como Cristo? Comece a servir a todos. Quer ver um casamento que funciona? É quando o marido serve a esposa, serve os filhos. Quer ver acabar mimimi entre pai e filho? Começa o pai servir o filho servir o pai. Quer acabar problema na cela? Comece a servir o seu líder. E você, líder, comece a servir os demais. Quantos estão compreendendo? Então, nós somos chamados para servir e não ser servidos. Quem disse isso não fui eu. Jesus disse isso. O apóstolo Paulo falou, ele não veio para, o apóstolo Paulo que disse, né? Ele não veio para servir, para nos servir, voltando à fita. Ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Amém? Então, queridos, não tem jeito, né? Nós somos chamados para servir uns aos outros. Vamos voltar lá para Filipenses. Então, veja. O que vai fazer com que o meu crédito e o seu crédito aumente é você servir, é você dar fruto, é você servir, seja evangelizando, seja cuidando uns dos outros, seja participando do Ministério Kids, você está servindo, você está envolvido, está conectado. Vamos lá para Filipenses 4.
Vamos ler o 19. Não, lê o 17 primeiro, que a gente estava falando lá do crédito. Não que eu procure do donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Continua. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito, isso é um bom nome, hein? Sei que não tem nome para o seu filho ainda, ó. Epafrodito. Epafrodito, vem aqui, menino. É um bom nome. Me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha o 19 agora. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então veja, o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, para de cultivar os seus probleminhas, as suas necessidades. Essas aí quem vai cuidar é Deus. Preocupe-se em aumentar o vosso crédito. Como estão compreendendo? Gere os frutos que aumente o seu crédito. E essas demais necessidades aí, o nosso Deus vai suprir cada uma delas. Sabe, mas muitas vezes, por não conhecer a palavra, muitos invertem o processo. E aí ficam rodando e patinando e não saem do mesmo lugar. Mas a palavra de Deus nos ensina que aumentar o seu crédito, existe o fruto correto. Você vai aumentar. Ah, pastor, e as demais coisas? O Senhor há de suprir cada uma das suas necessidades. É quando você, em vez de... Tem gente que fica murmurando e entra num ciclo da murmuração. Entra ano e sai ano, é o ciclo da murmuração. Mas tem gente que está agradecendo e dando glória a Deus. E à medida que você vai dando glória a Deus, à medida que você vai louvando, à medida que você vai adorando a Deus, o Senhor vai aumentando o seu crédito e Ele vai cuidando das suas necessidades. É exatamente assim que acontece. Exatamente assim. Pastor, eu não sei. Não sei porque está reclamando, está murmurando. Eu quero te desafiar a você experimentar a palavra de Deus e se deliciar com a palavra de Deus, não somente na leitura, mas também experimentando ela no seu dia a dia, na prática. Porque vai ter o dia mau, é evidente que vai ter, faz parte do processo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas quando as aflições vêm, se você estiver conectado, arraigado em Jesus, louvando como o apóstolo Paulo estava, preso, arrebentado, destruído, emocional, eu penso, muitos nessa hora ficam destruídos emocionalmente, abalados emocionalmente, mas não era essa a posição de Paulo. Ele estava fluindo, cheio do Espírito, louvando ao Senhor, e falou, bom, se muita tribulação, muito vai ser um milagre, e nessa hora as portas se abriram, os detentos não saíram, ele fez uma pregação, eles se converteram e nasceu a igreja. É muita pressão, mas também é muita glória. Então, não murmure, simplesmente adore o Senhor em todo e qualquer momento. Leia a palavra. Leia a palavra. Ontem eu estava falando com o irmão falou, eu peguei outro irmão, começamos a ler a palavra, achei isso fantástico. Temos que fazer um clube da leitura, alguma coisa assim. Por quê? Porque se você não lê, tem dificuldade, junta com o irmão para ler. Mas faça alguma coisa. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Mas eu quero orar, os irmãos da plaquinha já estão ali. E o Zé quer que eu fale a segunda parte das mulheres. Quantos querem que eu fale outra parte das mulheres? Só os homens agora. Quantos querem? Aleluia. Vou falar. Mas depois que sua esposa chegar para mim e falar assim, pastor, ele está me servindo agora. Aí eu conto outra parte. Porque senão você vai ficar cobrando e dando carteirada nela. O pastor falou. Eu quero que as irmãs falem, pastor, você falou e agora ele está me servindo. Aí eu conto outra parte. Amém? Aleluia. Mas eu quero orar por você nessa noite. Sabe, queridos, nada é neutro no mundo espiritual. Nada é neutro. Sabe, eu sei que é muito bom ser servido, sim ou não, irmãos? É bom. É bom. Mas deixa eu te falar, quando você serve, você está plantando.
Você está plantando uma semente, você está crescendo. O casamento está ruim, comece a servir o seu cônjuge, como você nunca serviu antes. Ah, seu filho está meio arrogante. Ah, também agora ele vai ver comigo, tá? Não, comece a servir ainda mais. Mas se os jovens começar agora a falar, rapaz, agora eu vou ferrar, agora eu vou servir mais. A grande questão é com qual espírito. Tudo que você vai fazer, Deus está vendo, é com qual espírito. Você pode falar a verdade com o espírito errado, sim ou não? Pode. Pode. A endemoniada, ela estava falando a verdade, sim ou não? Mas o espírito era errado. Você está entendendo o que estou falando? Sim ou não? Então, a grande questão é com qual espírito você fala. Deus é aquele que sonda e esquadrinha os corações. Aquele que sonda e esquadrinha os corações. Se a dona Fifi da esquina, não tem nenhuma Fifi aqui não, né? Fifi fofoca, não tem não, né? Se tem uma pessoa que ela vai falar a verdade, mas ela está falando a verdade, que vai destruir um casamento, que vai destruir uma família, que vai destruir, e ela sabedora, intencionalmente, faz isso, o espírito é errado. Não é o espírito de edificação, mas é um espírito de destruição. É uma verdade, mas uma verdade que destrói. E alguns, por não conhecer a palavra, falam assim, Deus só tem de sincero, vou falar o sincero. Você não vale nada, viu, irmã? Enfim, mas essa não é pregação. Mas os irmãos compreenderam, sim ou não? Acharam que ia cair, né? Então veja, queridos, eu queria orar por você nessa noite. Sabe, você que já entendeu isso e tem dado fruto, já abraçou a obra de Deus, glória a Deus pela sua vida. Mas se você entende que tem algumas áreas da sua vida, alguns quadrantes da sua vida, que você precisa aprender a servir. Talvez seja o seu cônjuge, os seus filhos, talvez seja a obra de Deus. Talvez Deus já te chamou até para liderar uma célula, você já está queimando o seu coração, você fala, não, esse negócio vai dar muito trabalho, toda quinta compromisso. Não fui chamado para esse tipo de serviço. Mas veja, não é uma questão de donativo, de riqueza nós estamos falando. O apóstolo Paulo falou, é uma questão que aumente o vosso crédito. Sabe, muitas pessoas se comprometem a trabalhar o mês inteiro por conta de um salário. Mas quando é das coisas de Deus, elas falam, não, eu vim para ser servido. Deixa para os líderes, deixa para o pastor, deixa para os discipuladores, deixa para as irmãs do Kids. Eu não. Quem sabe um dia, não é chegado o meu tempo. Fique esperto, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Sabe que foi essa semana, eu estava vendo aí, uma irmã me mandou, que o Brasil já está querendo entrar na moeda digital mundial, né? Quantos viram isso? Sabe, isso é preparação do anticristo. Jesus está voltando. Então, existem algumas coisas para isso acontecer. Unificação, né? Que era o que estavam fazendo lá na Torre de Babel, dissipou, e aí deu confusão nas línguas. Então, para que isso aconteça, precisa ter unificação monetária, mas também precisa ter unificação de língua. Isso já tem. Isso já tem. Então, já tem tecnologia para você ligar para a Rússia, você vai falar em português, o russo vai entender em russo.
O russo vai falar em russo e você vai entender em português. É chegado os dias. Acredite. Eu não quero perder tempo. Eu quero intensificar o meu serviço. Eu quero correr ainda mais. Porque ainda dá tempo. Vai chegar o dia que não haverá mais tempo. Quantos estão compreendendo? Quero orar por você. Se você quer aumentar o seu crédito e você entende que em alguma área você precisa crescer, fique de pé onde você está. Eu quero orar por você. Se é que você pode ficar de pé. Vou orar já encerra a tarde, né? Aleluia, quero orar por você. Mas faça uma oração você, se tem uma área que você tem dificuldade em servir, fala para Jesus, Jesus, eu quero abrir o meu coração nessa noite. Apaga as luzes aí, no fundo aí. Feche seus olhos, fale você com o Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu quero crescer nessa área, quero servir. Talvez seja o seu cônjuge, talvez seja o seu amigo, o seu vizinho, não importa quem seja, seus filhos, seu chefe. Pastor, o chefe não dá, ele é terrível. Sirva, e você vai começar a exalar o bom perfume de Cristo, e você vai ver o cenário mudando. Às vezes é com seus funcionários. Não, mas eu contratei, eu pago um salário, comece a servir, faça a diferença. Você vai ver que o cenário, o ambiente começa a ser mudado. O bom perfume de Cristo começa a ser exalado. E as coisas começam a acontecer. Fale com o Senhor Jesus, aquilo que identificou uma área que você precisa servir mais. Talvez seja na igreja, talvez seja na célula, talvez seja no evangelismo. Servir o próprio Senhor Jesus, com aquilo que Ele disse lá na grande comitiva. Ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. E talvez você nunca falou do amor de Jesus. Nunca. E a característica da igreja de Filipos, eles mandavam donativos, eles financiavam o ministério do apóstolo Paulo, porque eles eram gratos. Por isso é que eles investiam, inclusive financeiramente, na vida do apóstolo Paulo. Você investir financeiramente é um tipo de serviço também. Não é o principal, mas é um tipo de serviço. O mais baixo, eu diria. Mas muitos nem o serviço mais baixo conseguem. Era o que o apóstolo Paulo estava falando, olha, não é questão de donativo, existe um fruto maior. Sabe, é chegado os dias, se cada um de nós nos posicionarmos nesse serviço, de sermos bênção um na vida dos outros, o contexto da sua vida, o contexto em que você vive vai ser totalmente transformado, o contexto das nossas células serão transformados, das nossas casas, dos casamentos, das vidas financeiras. Se você entender isso, você vai experimentar dos seus melhores dias, antes da volta de Cristo. Creia. Nós vamos subir o louvor, eu queria que você orasse, falando, eu quero abrir o meu coração para servir, seja na célula, no meu casamento, meu cônjuge, meus filhos, na igreja. Eu queria que você fizesse a sua oração agora, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Deus, a tua igreja responde, Senhor, nessa noite, e abre o coração, ó Deus, para servir com aquilo que eles têm, com aquilo que eles são um tipo de Cristo, que eles possam compreender, que eles vieram para servir e edificar o teu reino, com aquilo que tem, com aquilo que são, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, capacita-os, derrama da tua sabedoria, derrama de um espírito excelente, que o espírito de Daniel, o espírito excelente, seja sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
libera vida, libera unção, libera graça, libera favor, libera contentamento no Espírito. Que eles sejam vivificados através da sua vida, Pai, em nome de Jesus. Que Cristo cresça e nós possamos diminuir, Pai, em nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor enquanto você que está orando, continue a orar. A sua oração é que vai determinar o serviço. Abra o coração, fale, seja intenso. Aleluia. Faça uma oração assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração para crescer no serviço, porque eu sei que o Senhor foi o maior servo e serviu a minha vida com a sua própria vida, e eu sou grato por isso. E eu decido edificar casa para o meu Deus, servindo a minha casa, no meu trabalho, os meus pais, os meus familiares, os meus filhos, os meus líderes, a minha igreja, nessa grande edificação do reino, para a honra e glória do teu nome. Aleluia, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Nós estamos encerrados. A pastora quer dar um recado aqui. Para aqueles que vão participar do encontro dos juvenis, nós vamos estar no sítio, lá em Suzano. O ônibus vai sair daqui 7h30. Vai sair daqui. São Caetano vai sair daqui e nós vamos direto lá para o prédio Santo André e de lá vamos para o sítio. Então, organize a mala, precisa levar roupa de cama, né? Como a gente vai para o sítio todas as vezes, é o mesmo trâmite. Fazer as etiquetas das malas, tudo direitinho, amém? Então, na semana que vem, 7h30, sexta-feira nós estaremos indo para o sítio. As discipuladoras, terça-feira, têm que estar indo comigo para orar lá no prédio da igreja de Santo André. Terça-feira, 7h30, eu vou passar aqui na porta da igreja. Aquelas que quiserem comigo, vão ou vão direto. Me avisem, ok? Obrigada. Amanhã tem aula de curso.